Glória a Deus. Gente, eu quero falar nessa noite um pouco sobre o dia da mentira. Talvez você vai dizer, pastor, mas você vai querer dizer que eu sou mentiroso, alguma coisa do tipo? Não é isso, calma. Mas eu queria pensar com você a respeito de uma data que não só o Brasil, mas outras nações titularam como um dia da mentira. E qual é o efeito que as mentiras têm sobre a sua vida? Existem pessoas que às vezes ela não é mentirosa, mas as mentiras que se fala ao seu redor mudam o seu comportamento, muda a sua crença, muda as suas convicções, muda o seu estilo de vida por causa de uma mentira. Uma mentira muitas vezes contada, ou uma mentira muitas vezes ouvida, ela passa a ser verdade aos ouvintes. Então eu preciso que você nessa noite preste muita atenção, porque perceba, irmãos, não só no Brasil, como eu disse, mas desde 1828, esse dia da mentira, 1º de abril, é divulgado. E se você parar para perceber comigo, é claro que nós cristãos não temos essa prática, não temos esse tipo de brincadeira. Embora quase eu disse no dia da mentira que o Palmeiras tinha mundial, para no outro dia dizer mentira, não tem, mas eu não podia mentir, né, irmãos? Assim, né? Então eu não entrei nessa onda dos palmeirenses, mas perceba, o mundo todo para mentir no primeiro dia do mês de abril. E às vezes isso não cai no nosso entendimento, porque nós não temos essa prática. Mas às vezes o efeito disso pode trazer uma catástrofe no meio em que vivemos. E nós, como seres da verdade, nós podemos rebater contra isso. Para você ter ideia, no Brasil, essa tradição foi introduzida em 1828. Olha quantos anos já que vem sendo comemorado um dia da mentira. Com o noticiário impresso mineiro, isso começou lá em Minas, a mentira que trazia em sua primeira edição sobre a morte de Dom Pedro I na capa. E foi publicado justamente 1º de abril. Só que no dia segundo foi dito que Dom Pedro não tinha morrido, era uma mentira mesmo. Mas que lá abalou o mundo da época e depois foi colocado aí como um dia. Não só, como eu disse, no Brasil, mas nas nações. Existem nações, eu estava pesquisando um pouco sobre isso, que não fala só o dia da mentira, fala o dia do bobo. Porque é o dia que a pessoa sai para fazer bobeira, ou bobagem, né? Como você queira dizer. Então a pessoa sai inventando 1000 coisas e depois ela vai desmentir no outro dia. E isso, como fica diante de Deus? Só para você ter ideia, a definição de mentira é engano, falsidade, fraude. Então o mundo estipulou um dia para enganar, para ser falso e para fraudar pessoas. Seja com boa ou com má intenção, isso acontece. E como que isso fica diante de Deus? Olha só, Provérbios 12, 22, na versão NVI, se não me falha a memória, que eu editei aqui, está escrito assim: o Senhor odeia, o que o Senhor odeia? Os lábios mentirosos, mas se compraz, se deleita com os que falam a verdade. Então como que ficou Deus no 1º dia de abril? Parece que isso é pesado, mas para Deus, olha lá, ódio mortal na King James atualizada, ódio mortal da boca mentirosa. E preste atenção nos detalhes, aqui Deus não está dizendo nem que ele tem um ódio mortal pela mentira, mas sim pela boca que mente. Então perceba, para Deus é muito sério a questão da mentira. Deus tem um ódio mortal dos mentirosos. Por quê? Porque a mentira ela pode causar algumas coisas, e nós vamos ver isso hoje. Primeira coisa que eu queria pensar, por que Deus tem ódio do mentiroso? Porque, queridos, a Bíblia diz em João 8,44, que o pai da mentira quem é? O diabo. Então perceba, se eu permito que o meu coração se envolva com a mentira,
eu estou de uma forma ou de outra fazendo uma relação com o diabo, de interesses, ou uma relação talvez de brincadeira, mas de uma forma ou de outra eu estou permitindo com que o pai da mentira atue através da minha vida ou através de situações que estão à minha volta. A Bíblia diz em Gênesis que o diabo ali começou a mentira. Lembra? Na verdade, começou no céu, né? Isaías vai dizer que pelo comércio das suas palavras, ele arrebanhou uma terça parte dos anjos, ou seja, o diabo mentiu para os anjos, dizendo: olha, comigo vocês vão ser melhores, olha, vem para o meu lado, porque do meu lado vocês vão ser livres, anjos. E Deus então precipitou Satanás e uma terça parte dos anjos. Depois na terra ele possui uma serpente, e ele então vai fazer o quê? Ele vai enganar, ele vai fraudar a vida de Eva, inventando uma história de que se ela comesse do fruto, ela não morreria. Mas Eva morre quando come do fruto. Ela não morre fisicamente, mas Eva e Adão morrem espiritualmente, emocionalmente, ao comer do fruto. A inocência de Eva e de Adão é comprometida por causa daquele fruto. Então o diabo, perceba, desde o princípio ele semeia mentiras. O que mais que a mentira faz? Ela traz muita desconfiança, insegurança e destruição. Perceba, você que tem um amigo que é mentiroso, você consegue confiar nele plenamente? Você que tem alguém perto de você, você não, amém ou não? Mas alguém perto de você que mente, você consegue ter segurança nele? De pegar o seguinte e dizer: olha, cara, está aqui minha carteira, está aqui meu cartão, leva para minha esposa em tal lugar. Você tem confiança, né, e segurança de entregar a carteira para ele? Vai que no meio do caminho ele finge que roubaram a sua carteira e usa o seu cartão sem você saber. Isso é possível com o mentiroso. Você consegue habitar com destruições que a mentira causa. Por isso é algo de se pensar, que a mentira à minha volta, se eu sou um mentiroso, eu posso trazer para a minha vida uma certa desconfiança, pessoas não vão confiar em mim. Eu posso trazer um lugar de insegurança, as pessoas não vão se sentir seguras, e eu posso trazer destruição à minha volta. Mas pensando que isso não acontece conosco, só lá fora, se você detecta um lugar de mentira ou pessoas que mentem, você está sujeito a passar por isso aqui. Pessoas que enganam, funcionários que enganam, patrões que enganam, políticos que enganam, e aí vai tudo por causa da mentira, e essa mentira traz destruição. A Bíblia diz, para você ter ideia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, eu não vou ler por causa do tempo, mas no Evangelho de Mateus, quando os fariseus, os saduceus, os homens da lei, os judeus, eles souberam que Jesus havia ressuscitado, sabe o que a Bíblia diz? Que eles pagaram uma quantia muito alta para que os soldados que viram que Jesus havia ressuscitado, os soldados que viram que Jesus não tinha sido roubado, mas que Jesus havia ressuscitado entre os mortos, os judeus vieram e disseram o seguinte: olha, eu vou pagar para você dizer que Jesus foi roubado e não ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que até hoje essa mentira é pregada, até hoje essa mentira traz destruição. Por isso que você vai ver o mundo islã. Por que o mundo islã não crê em Jesus? Porque para o mundo islã, irmãos, não é que eles são possuídos pelo capeta, mas o mundo islã, eles não conseguiram entender que Jesus morreu e ressuscitou. Para eles, Jesus morreu como um profeta. Para eles, Jesus foi um profeta, mas não um Senhor. Porque para eles, a mentira dos judeus ainda é algo real na vida deles. Para eles, Jesus foi roubado. O corpo de Jesus foi colocado em algum lugar. Para eles, Maomé é o poderoso. Jesus foi só um profeta. E isso afetou não só o mundo da época, porque muitas pessoas deixaram de servir Jesus, como hoje. Irmãos, tem pessoas hoje que não crê que Jesus ressuscitou.
Tem pessoas que se você falar, olha, Jesus está para voltar, a pessoa vai dizer, isso é história, isso é fanatismo. Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar, mas muitos não crêem na volta de Jesus, sabe por quê? Porque não crêem nem na ida de Jesus. Como crerão que Jesus voltará se não creem que Jesus foi para o Pai preparar um lugar? E não creem que Jesus foi para o Pai, porque um dia disseram que o corpo dele foi roubado. Isso tocou até os discípulos, irmãos. Lembra lá de Lucas capítulo 20, quando Jesus chega diante dos homens, já ressurreto, já ressuscitado, ele chega para os discípulos apavoraram. Discípulos que andaram 3 anos e meio com Jesus, irmãos, que ouviu Jesus falar que Jesus ia ressuscitar, que Jesus ia romper com a morte, mas quando Jesus quer entrar no lugar que os discípulos estavam, eles tiveram medo, Cris, a ponto que Tomé disse, Dona Fátima, Tomé disse o seguinte, se o Senhor é o Senhor mesmo, eu preciso fazer alguma coisa. E Jesus disse, vem cá, Tomé, toca aqui, olha aqui as minhas marcas, toca em mim, Tomé, veja que eu sou eu, que eu sou a verdade, que eu sou o caminho e a vida. E Tomé então toca em Jesus e comprova que de fato Jesus havia ressuscitado, que as marcas estavam em suas mãos, do seu lado, nos seus pés, mas com o corpo glorificado. Os discípulos a caminho de Emaús, como eu já ministrei aqui, andaram 15 quilômetros com Jesus, mas sem acreditar que era Jesus. Eles estavam acreditando na mentira, que o corpo de Jesus havia sido roubado. E eles andam 15 quilômetros e não reconhecem Jesus. Então perceba, querido, muitas vezes as mentiras à nossa volta só vai trazer confusão e destruição. A Bíblia diz em Josué capítulo 7, de um homem chamado Acã. Deus havia dito para o povo de Israel, olha, quando vocês entrarem em em Jericó, e vocês queimarem toda a cidade, destruírem a cidade, não peguem nada de Jericó. E Acã, esperto, um líder tribal, quando ele está passando em Jericó, ele acha uma boa capa babilônica, ele acha prata, ele acha ouro, ele acha umas estacas e ele pega e esconde. Quando Acã esconde aquelas coisas, a Bíblia diz que o exército de Israel, quando estava lutando contra uma cidade chamada Ai, Israel perdeu aquela guerra. E cidade de Ai era uma cidade, como se fosse assim, irmãos, Jericó fosse Ribeirão e Ai fosse Botafogo. Em Jericó o povo venceu a guerra, mas lá na cidade de Ai, um distrito talvez pequenininho, eles perderam. Por que perderam? Porque havia uma mentira no meio de Israel. Acã havia roubado e não tinha confessado. E a Bíblia diz que ele esconde debaixo da tenda dele. E a destruição vem, irmãos. Mas veja, Deus foi tão misericordioso que Deus ficou insistindo através de Josué. Gente, quem foi? E ninguém falava nada. Aí Josué falou, olha, vem a tribo tal. Aí veio a tribo de Acã, Acã não falou nada. Da tribo de Acã vem a família do homem tal, que era o pai de Acã, Acã não fala nada. Até que Deus então, a misericórdia de Deus zerou, e Deus falou para Josué, foi Acã que fez. E a Bíblia diz que morre Acã e toda a sua casa por causa da sua mentira. Perceba, o ambiente de mentira, além de destruir a pessoa, ele destrói os que estão à sua volta. Eu te pergunto nessa noite, qual é o ambiente que você está? Quem são as pessoas que te rodeiam? Quais são as pessoas que você acredita? Eu não estou dizendo aqui para você deixar de ter amizade com aqueles que têm a prática da mentira. Eu não estou dizendo isso, o que eu quero só te dizer é, não dê ouvido às mentiras deste mundo. Irmãos, famílias estão sendo destruídas, porque se ouve mais o mundo do que a Bíblia. Se a Bíblia diz que se eu crer, será salvo eu e minha casa, vai ser de fato verdade. Mas de repente encosta aquele, ó vida, ó céu, ó dores, e já vai olhar para você e fala, não tem jeito não.
Às vezes ele quer até te dar um bom conselho. Ah, teu marido não tem jeito. Ele está mentindo. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz, se você crer, será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz, né, que aquele que tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, Ele é a sua rocha. Então, às vezes, nós damos mais ouvido às mentiras deste mundo do que à verdade do Senhor. E isso tem destruído a fé de muita gente, irmãos. E eu quero dizer para você, não dê espaço para as mentiras desse mundo. O que mais ela faz? A mentira, ela rouba o lugar da verdade no nosso coração. É isso que eu acabei de dizer. Então a verdade que é Cristo, João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que é a verdade, acaba sendo roubado esse espaço do nosso coração para se instalar uma mentira. Mentira sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, mentira sobre a nossa saúde, sobre a nossa fé, sobre as nossas convicções, sobre o nosso chamado, sobre o que nós cremos que é de Deus para esse tempo. E muitas vezes o inimigo está fazendo o quê? Roubando esses lugares. A Bíblia diz em Mateus 15:19, olha só, Mateus 15:19, pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Então, da onde que vem a mentira? De um lugar que o diabo encontra no coração do homem. Jesus disse aqui, olha, é do coração que produz a mentira, que vem a mentira. A mentira não vem dos livros que eu leio, a mentira não vem do artigo que eu encontrei na internet, a mentira vem do coração, com uma seta do diabo. Mas o diabo só consegue encontrar um espaço no meu coração que eu permito a ele. Lembra de Eva, irmãos? Eva tinha uma verdade, qual era? Coma do jardim livremente, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Por quê? Porque no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. E se você comer da árvore da vida, você vai o quê? Ser eternamente morto, porque você conheceu a maldade. Essa era a verdade do coração de Eva. Mas o que Eva fez? Permitiu que o diabo colocasse uma seta no coração dela. Agora detalhe, irmãos, o diabo não veio da noite para o dia. Com certeza o inimigo todo dia, aquela maldita serpente, encostava na Eva. E foi bem na comida, né, irmãs? Que coisa, né? Bem na comida. Eva, duvido que você faz um bolo de maçã para mim. Duvido que você come... Estou só aqui conjecturando, né? E a mulher, como não gosta de ser provocada, eu vou lá fazer esse bolo de maçã e vou comer e vou dar para Adão comer. Brincadeira, viu, irmão? Só para quebrar essa tensão, né? As mulheres ficaram meio sérias. Mas perceba, com certeza, a maldita serpente ficou lá todo dia na orelha de Eva. Até o dia que Eva cedeu. E não só cedeu, como influenciou o coração do marido. Não estou pondo aqui a culpa na Eva. Adão também teve seu erro de não guardar Eva. Mas perceba, uma verdade que Deus havia imprimido no coração de Eva foi arrancada pela astúcia da serpente. Nós precisamos, queridos, acreditar muito mais na verdade de Deus, mesmo que nos doa, irmãos. Mesmo que nos fira a verdade. Sabe, mesmo que nos machuque a verdade, mas ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É essa verdade, é esse livro. Por isso que a Bíblia vai dizer aos pais: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ensinar o que? A verdade. O que Deuteronômio vai falar? Olha, coloca no umbral da porta, coloca amarrado no pescoço, coloque anotado em todos os lugares estas leis, para que quando você passar, você lê as verdades e caminhe sobre elas. Por isso que o Ministério Infantil Kids Family, pelo menos na idade ali de 6 anos em diante, vai ter ali o tempo com Deus, o devocional.
Aí chega lá, tem uma folha para os pais, a dica aos pais. Aí você lê e você tem uma estratégia. Você que é pai, que não tem o seu filho no Kids Family ainda, procure, né, a Aline, a Evelyn, o Renato, que eles vão te explicar. Você recebe uma folha, que é a dica aos pais. O que é esse dica aos pais? Vai te ensinar como ensinar o seu filho que os professores estão ministrando. Então lá está escrito assim, ó: quando você for escovar o dente do teu filho, fala isso. É ou não é? Quando você for levar ele para a escola, fala isso. Quando você for deitar, fala isso. Por quê? Porque Deus mandou que os pais inculcassem nos filhos a verdade do céu. Porque, irmãos, o mundo está cheio de mentira, irmãos. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui advogando causa própria, mas as crianças queimam no nosso coração, porque eles são o futuro dessa geração. Está aqui, se Jesus não voltar, os futuros presidentes, os futuros pastores, está aqui os futuros médicos, está aqui os futuros legisladores da nossa nação, está aqui. E eles precisam ir para lá com o quê? Com uma verdade. Porque o mundo está pregando a mentira, irmãos. O mundo está pregando que o homem veio do macaco. E em casa eu ensino a minha filha que o homem não veio do macaco, o homem veio de Deus. E aí ela chega na escola, ela vai dizer: professor, o homem veio de Deus. E esses dias, para minha surpresa, irmãos, ela veio falar assim: pai, por que alguns vão dizer nossa, aquilo, né? Eu falei: filha, tem uma pessoa que fala muito isso perto da minha filha. Vou abrir para vocês entenderem a seriedade. E ela falou: pai, ela também é nossa senhora. Eu falei, né? Ela também é nossa também? Eu falei: não, filha, é deles, não é nossa. Para nós é Jesus o Senhor. Expliquei quem foi. Maria foi mãe de Jesus, teve um papel importantíssimo, foi uma mulher pura. Deus escolheu ela. A Bíblia diz que Deus achou graça em Maria, não desprezei. Mas esse chavão, essa falácia que se fala, eu disse para ela: nós não cremos. Aí eu disse: não é nossa, é deles. Aí chegou na escola, irmãos, foram falar isso perto da minha filha, Haroldo. Sabe o que ela disse? Nossa não, sua. Aí no outro dia: não, professora, nossa não, sua. O amiguinho, não, nossa não, sua. Yes. Porque, queridos, senão os nossos filhos amanhã estão dizendo isso. Por quê? A mentira muitas vezes contada se passa como verdade. Pode perguntar para o Robson, para a Patrícia, que são líderes de adolescente, agora de jovens. Muitas vezes os nossos jovens têm mais de Platão do que do nosso pai da fé, Abraão. A geração de hoje tem mais Sócrates, Aristóteles, Celso, do que dos nossos pais na fé, Abraão, Isaac e Jacó. O mundo não vai conseguir acreditar, irmãos, que Moisés abriu o mar vermelho, Jamil. Se você for ver, hoje os cientistas, sei lá como se chama, foram descobrir que existe um atraso na rotação da Terra. Vocês já viram essa reportagem? Os estudiosos descobriram que existe um atraso na rotação da Terra. Quantos anos passou para eles entenderem isso? Mas a Bíblia diz em Juízes que um dia um homem chamado Josué orou, e o sol parou, e a lua retrocedeu, para que ele vencesse em meio às batalhas. Irmãos, para quem entende sabe, o sol não parou. O sol ele já está parado. O que aconteceu? A terra parou. Israel era perito em lutar de dia. Os inimigos eram peritos em lutar à noite. Josué orou: Deus, se for à noite nós estamos pegos, nós vamos morrer. E o que Deus fez? Irmãos, Deus parou a terra para o exército de Deus vencer a batalha. E o mundo hoje vai dizer que há um atraso na rotação da terra. Mas a minha Bíblia diz há mais de 3.000 anos atrás que um homem orou e a terra parou. Existem coisas que hoje a medicina está compreendendo, mas está escrito na Bíblia há mais de 3.000 anos atrás. Mas o que acontece? Por que os nossos filhos, muitas vezes, não vou dizer que vai acontecer, está amarrado no nome de Jesus, mas muitos se desviam porque falta verdade.
Por que que hoje há uma crise de identidade de gêneros? Por que que muitos hoje estão em conflitos, não sabem se é homem ou se é mulher? Porque o diabo é tão sujo que a Bíblia, olha só, irmãos, eu quero lutar contra a mentira nessa noite. Existe um texto bíblico que vai dizer o seguinte: criou Deus macho e fêmea os criou. O mundo está pegando esse versículo para dizer que Deus criou um homem macho e fêmea. Ele resolve o que ele quer ser, macho ou fêmea. Acredita, André, numa mentira dessa? E tem gente que está acreditando nisso, irmãos. Não, Jesus te fez homem, você é homem. Jesus te fez mulher, você é mulher. O mundo está pregando hoje, e não é de agora. A Bíblia diz em Atos 5, que um homem chamado Ananias e sua esposa Zafira foram entregar a oferta no altar, e a Bíblia diz assim, depois você lê com o tempo, que o diabo encheu o coração deles com mentira, e eles mentiram para os apóstolos, dizendo: não, entreguei tudo, e eles não tinham entregado tudo. E a Bíblia diz que eles caíram mortos no altar, irmãos, no Novo Testamento. Deus não os matou porque eles não deram oferta, não é isso. Não quero usar esse texto para dizer que se você que não oferta, você vai morrer, não é isso. Eles morreram porque mentiram para o Espírito Santo, Atos 5 diz isso. A mentira, ela pode trazer destruição. A mentira, ela vai cauterizar a mente. 1 Timóteo 4,2 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras, é que tem cauterizado as suas próprias consciências. As mentiras estão cauterizando, irmãos, o coração da humanidade. As pessoas estão passando a acreditar nas coisas erradas deste mundo. O que mais? Lucas 18:8 vai dizer o seguinte: quando vier o Filho de Deus, porventura achará fé na terra? Jesus está para voltar, e a grande pergunta do céu é: e Jesus, o Filho de Deus, achará fé na terra? E essa fé não é a fé de milagres, mas essa fé no original é a fé da salvação. Irmãos, eu digo isso para vocês, eu conheço cristãos que não crê mais na volta de Jesus, e os sinais estão aí. E eu te pergunto, as mentiras têm tirado a fé do teu coração? Isso não pode acontecer. E a Bíblia diz em Apocalipse 22:15 que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Olha só. Além de roubar o espaço de Deus do nosso coração, a mentira nos rouba do céu. Isso é muito sério, irmãos. Amém ou não? Porque aí eu fiquei me perguntando essa madrugada, montando esse estudo: Deus, mas por que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Será que ainda há possibilidade dos mentirosos inflamar mais uma terça parte dos anjos e cair de novo? Não sei, a Bíblia não diz. Mas Deus disse que os mentirosos, os feiticeiros, os sexualmente impuros, assassinos, os adoradores de ídolos, esses não vão herdar o céu. Deus leva isso a sério. E a Bíblia vai dizer em Êxodo 20:16 que um dos 10 mandamentos é: não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Ou seja, não minta em relação às pessoas. De 10 mandamentos, irmãos, 10. Um deles, o nono mandamento é: não minta. Deus leva isso a sério. E nós estamos levando isso a sério? Eu encerro aqui. Eu te pergunto nessa noite: você está levando a sério esse assunto que diz respeito à mentira? Primeiro, na sua vida, e segundo, aos que estão à sua volta. Efésios 4:25 diz assim, estou encerrando: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Paulo foi categórico ao dizer: abandone a mentira. Se você mente, não minta mais.
E se você vive num ciclo de mentira, abandona esse ciclo. Não estou dizendo para você abandonar pessoas, porque tem hora que não dá, né, irmãos? Tem hora que o mentiroso é aquele que está bem do nosso lado, a gente ama muito. Eu não estou dizendo para você abandonar ele, eu estou dizendo para você abandone isso dentro da tua mente. Não é porque disse que isso é um decreto na tua vida. Você precisa aprender dentro de você a selecionar o que entra dentro de você. O que mais? Por que Paulo vai nos dizer abandone a mentira? Porque a mentira tem perna curta. Já ouviu esse termo, Luciana? A mentira tem perna curta? Abandona, porque uma hora a casa cai. E quando cai é destruição, irmãos. Lembra de Sansão enganando Dalila? Chegou uma hora que ele não deu conta, Jamil, de mentir para Dalila. E ele abriu o jogo, ó, as minhas tranças. E aconteceu o que aconteceu, perdeu os olhos. Então uma das formas de nós abandonarmos a mentira é correr dela. Colossenses 3:9 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem. Ou seja, mentira faz parte do velho homem. E eu encerro dizendo para você, Deus tem uma verdade para você. Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito, e não de mal, não de destruição. Por isso não aceite menos do que isso. Até eu sempre dou esse testemunho, depois a Fernanda até brinca comigo, minha esposa. Eu estava lá na fila do mercado, chega a mulher do caixa, ela olhou para mim e disse assim, né? Olhou a minha filha, linda, igual a mãe, graças a Deus, né? Ela olhou para minha filha e falou, nossa, morena dos olhos verdes, vai te dar muito trabalho, hein, pai? Irmãos, aquela mentira, de repente, fez assim no meu coração, bum, entrou que eu sou melancólico. Você imagina um melancólico ouvindo um trem desse, né, Luma? Melancólico chora até em inauguração de supermercado. Irmãos, na hora eu fiquei desesperado. Falei, acabou. Meu Deus, já era, minha filha vai me dar trabalho. Gata desse jeito, os gavião vai rodear. Acabou. Mas na hora, irmãos, saltou um versículo bíblico no meu coração. Você e a sua casa servirá a mim. Na hora, irmão, sabe o que eu disse? Eu olhei para a moça do caixa e disse, com delicadeza, né, irmão? Está repreendido, em nome de Jesus. Ela olhou para mim sem entender nada. Eu sei que ela quis dizer na boa intenção, mas lá no fundo, ela já estava imaginando que a minha filha ia me dar trabalho. Irmãos, não vai, eu não criei filhos para perdição. Eu criei filhos para o altar do Senhor, seja ministrando, seja sendo médico, seja sendo, sei lá, balconista, seja o que for, vão ser meninas e um menino da presença de Deus. Só que às vezes nós catamos essas mentiras, levamos para casa e nos desesperamos. Ah, não tem mais jeito, tem sim, irmãos. Tudo é possível ao que crê. E eu quero, no nome de Jesus, como um servo teu, nessa noite, destruir todas as mentiras que o diabo levantou ao seu respeito. Se o diabo está mentindo que o seu tempo de ministério acabou, hoje essa mentira vai cair por terra. Se o diabo está dizendo que o teu marido não vai se converter, essa mentira vai cair por terra. Se ele está dizendo que a sua esposa ou seus filhos não se converterão, vai cair por terra. Se ele está dizendo que essa enfermidade que você tem não vai ser curada, que isso é uma patologia, que isso não tem cura, eu quero dizer, tudo é possível ao que crê. Isaías disse que ele, Jesus, levou sobre si todas as nossas dores. Ei, igreja, Jesus não só levou a dor de cabeça, a dor da coluna ali na cruz, não. Jesus levou a AIDS, Jesus levou o câncer, Jesus levou tudo naquela cruz. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nesse poder de Deus. Pastor, eu não creio mais que as minhas emoções vão ser restauradas. Eu creio que as suas emoções vão ser restauradas. Que no lugar do choro haverá uma alegria de Deus. Pastor, eu não creio que a minha depressão
não tem nada minha aí não, irmão, não tem nada meu não. Essa depressão não é sua. É um momento que você está passando. Se liberte disso em nome de Jesus. E nós estamos aqui para te ajudar, para que você viva o propósito de Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar sobre isso. Existe um homem na Bíblia chamado Jefité, o Gileonita. Já ouviram falar de Jefité? Olha que nome bonito para você pôr no teu filho. Jefité. A Bíblia diz que, olha só como que a Bíblia fala de Jefité. Jefité, hoje ele é adita, vírgula, porém filho de uma prostituta. A Bíblia vai dizer isso dele. Jefité teria todos os motivos para acreditar que ele era condenado a uma prostituição. Mas a Bíblia diz que Jefité, ele se posiciona, e a Bíblia diz que ele vai ser um dos juízes de Israel, porque ele assumiu o lugar dele de verdade, ele lutou pelo povo, e a Bíblia diz, Jussara, que Deus trouxe livramento através das mãos de Jefité. Eu não sei qual é a sua realidade, irmão, mas de uma coisa eu sei: se você se posicionar hoje diante da verdade de Deus, você vai conseguir viver coisas melhores. Muitas vezes nós estamos igual aquele burrinho. Sabe o burrinho que caiu na vala? O burrinho caiu na vala, aí o dono olhou e falou: ih, não tem jeito. E jogou uma pasada de terra. Vamos enterrar pelo menos, acaba o sofrimento. E joga. Aí depois vem o compadre. Ih, não tem jeito. E joga mais uma pasada de terra. E vai vindo as pessoas jogando pasada para matar o burro de uma vez. Mas cada pasada de terra que caía nas costas dele, ele chacoalhava, pisava e ia subindo. Ia subindo. De repente, sai de lá o burro, vivinho da Silva. O que você precisa nesses dias é jogar essas mentiras que estão jogando em cima de você. Não, mas o tempo que estamos vivendo é um tempo difícil para ser um empreendedor. Mentira do diabo, irmãos. Porque a Bíblia diz que Isaac, ele semeou em terra seca e ele colheu 100 vezes mais. O nosso padrão não vem da terra, o nosso padrão vem de Deus. É claro que vai ter momentos, Alex, que nós vamos acordar humanos, descrentes, porque somos terra, somos barro. Mas nós precisamos clamar pela glória de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, fomos feitos da terra, mas nós também carregamos a glória de Deus dentro de nós. E o que a glória de Deus faz? Ela abre os nossos olhos para a gente contemplar, André, que o nosso sustento vem do Senhor. Como eu disse para vocês, um irmão da igreja me disse no meio da pandemia, no ápice da pandemia, com sua loja alguns dias fechada, ele vai dizer para mim: pastor, eu acreditei na palavra profética e eu fui fazer a contabilidade. Eu não sei te explicar, eu vendi mais da pandemia do que nos anos anteriores. O mundo não vai acreditar nisso, irmãos, mas nós acreditamos. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Senhor do ouro e da prata, Ele é o Deus do nosso sustento. Por isso, fecha seus olhos agora, para que nada roube a sua atenção. Você está diante da verdade. Verdade essa que se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu a morte. Não aceite a morte na tua vida, meu irmão, seja ela nas emoções, seja ela no teu físico.
seja ela no teu espírito, não aceite esta morte. Porque Jesus venceu na cruz do Calvário. E hoje Ele te dá o direito de ser filho de Deus, herdeiro das promessas. Por isso fale com Deus nessa hora. Qual foi a mentira que colocou você para baixo? Será que o diabo disse para você que você não vai conseguir ser mais mãe? Não aceite essa mentira. Será que o diabo disse para você que você não conseguirá mais corrigir o curso dos seus filhos? Não aceite essa mentira. Exponha o teu coração para Deus nesta hora. Diga para Ele: Senhor, eu não aceito as mentiras de Satanás. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia. Sim, Jesus. Espírito da verdade. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma meus filhos. Vem sobre mim. Vem, Senhor, vem. Eu sou. Sim, Jesus. Diz que eu sou. Diga isso, querido. Diz que eu tenho, eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Santo, toma minha mente. Toma, Senhor. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Aleluia. Levanta tua mão para o céu. Pai, eu quero profetizar sobre a tua igreja. Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Declaramos, Jesus, que aqueles que é do Senhor, o maligno não toca. Senhor, nós não aceitamos esse dia de mentira. Não, 1º de abril é o dia que o Senhor fez para nós. Mentira nenhuma, Senhor, prevalecerá no nosso meio. Por isso eu declaro agora, em nome de Jesus, tudo que se levantou sobre os seus filhos, tudo que se levantou contra eles, que por um caminho vieram, por 7 fugirão, Senhor. Que haja, Senhor, um broto nessa noite, um broto de esperança, um broto de convicção, um broto de certeza, de que aquilo que o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. Porque está escrito, Pai, que o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. A promessa que o Senhor fez,
O Senhor é fiel para cumprir. Os anos passam, as situações chegam, mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por isso eu declaro vida sobre o teu povo. Vida sobre o teu povo, Senhor. Somos do que a Bíblia diz que somos. Somos mais do que vencedores. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Assim do Senhor ninguém impedirá. Céus e terras passarão, mas as verdades do Senhor nunca passará, Senhor. Sim, Jesus. E a Bíblia diz que eu tenho, eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Glória a Deus. Amém, amados? Espírito Santo me faz lembrar de um texto. Obrigado, Senhor. A Bíblia diz em Efésios 6 que uma das armaduras do Espírito é o cinturão da verdade. Sabe para que serve o cinturão da verdade? O cinturão servia, Alexandre, para sustentar as armas de guerra. Servia para sustentar a couraça que se apoiava nele, a espada que se apoiava nele, o escudo que muitas vezes se apoiava nele. Os guerreiros na época tinham uma cobertura na sua parte genital, que era um aço para não ferir as suas genitálias. E a Bíblia diz que, a história diz que essa proteção ela era fixada pelo cinturão da verdade. Então eu quero dizer para você que o cinturão da verdade do Senhor vai sustentar a tua vida, vai sustentar a tua fé, vai sustentar a couraça da justiça de Deus na tua vida, vai sustentar a sua vida de reprodução, seja ela natural, espiritual, emocional, vai sustentar. O que precisa é o que Paulo disse: tomai sobre vós a armadura, tomai sobre você a armadura, tome a verdade de Deus. Já aconteceu isso não só uma vez, irmãos. Pergunta para minha esposa. Nós morávamos no centro de missões, num cômodo pequenininho. Estávamos lá recém-casados. Chega uma pessoa, olha só, entrou no centro de missões, foi lá no nível 1, na minha porta, bateu nela. Quando nós abrimos, a pessoa olhou e disse: eu te amaldiçoo. Nós olhamos para ele e disse: nós te repreendemos em nome de Jesus. Fechamos a porta e entramos. Esses dias atrás disseram para mim: pastor, tem um centro da cidade fazendo macumba contra você e tua casa. Ó, teu nome está na boca do sapo. Ah, meu irmão, faça o que fizerem. A minha Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se por um caminho ele vier, por 10 ele fugirá. Praga alguma chegará à minha casa. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, irmãos? Só que muitas vezes, quando o diabo bate na nossa porta, nós corremos amedrontado. Não, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá. Ou seja, nós vamos avançar e o inferno vai cair diante da glória de Deus, porque você é do Senhor. Para tocar na tua vida, o Satanás precisa da permissão de Deus. Creia nisso e viva os processos de Deus. Amém ou não? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.